Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aí da nossa série de tutoriais de configuração do Unify Controller. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona a dinâmica de configuração de VLANs nos switches Unify. Tá? E essa é uma dúvida que é bem recorrente, a turma às vezes tem uma certa dificuldade para lidar com o VLAN no Unify, porque a forma que ele trata configuração de VLAN é um pouco diferente da forma que todos os outros switches tradicionalmente fazem, inclusive o Edge Switch, que é o nosso switch de gerência standalone. Né? Mas vamos lá, antes de eu explicar um pouco o que ele tem de diferente, vamos lá para o nosso cenário, a topologia que a gente vem trabalhando até agora, e eu vou explicar um pouco já em cima disso daqui. Bom, a gente vai continuar então com a mesma topologia de bancada e de laboratório que a gente vem usando desde o nosso primeiro vídeo. A gente tem um Unify Security Gateway como firewall, né, como um roteador, que faz roteamento inter-VLAN das redes que a gente criou nele nos vídeos anteriores. Ele está conectado à internet, ele também está conectado à rede local, especificamente no switch US24 250W, que é um switch PoE de 24 portas, que a gente vai usar para fazer as configurações de VLAN. A gente tem os nossos APs, a gente tem a controladora, que é um Cloud Key, e nos vídeos anteriores, nos primeiros vídeos da série, originalmente, lá no primeiro vídeo, a gente trabalhou em cima de uma única rede, uma única LAN, sem configuração de VLANs, e quando a gente não faz nada de configuração de VLAN no nosso cenário, por padrão, praticamente todos os fabricantes, a VLAN 1 é o que a gente chama de VLAN default, a VLAN padrão, que é usada para todas as configurações. Tá? Então, via de regra, se a gente olhar para praticamente todos os switches que a gente tem hoje no mercado, todas as portas já vêm previamente associadas com a VLAN de acesso 1. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas portas são membros da VLAN 1, que é a VLAN padrão, que é sinônimo de ausência de configuração de VLANs, tá? Para que esse switch tenha todas as portas interligadas entre si. E à medida que a gente vai fazendo configuração de VLANs no nosso cenário, então, por exemplo, já no segundo vídeo aí da nossa sequência, a gente pegou o SG e a gente criou 3 novas subredes, além daquela rede padrão. A gente criou 3 novas subredes, uma vinculada à VLAN 91 para gerência, outra vinculada à VLAN 92 para uso das máquinas na rede corporativa da minha empresa e outra vinculada à VLAN 93 para os visitantes. Tá? E até então a gente só vinha trabalhando com essas duas VLANs, corporativa e de visitantes, no contexto da rede sem fio. A gente usava isso então para propagar os SSIDs a partir dos APs nas respectivas VLANs. E se vocês observarem, a gente foi fazendo essas configurações no contexto da rede sem fio, criando as VLANs, associando as VLANs com SSID, mas em nenhum momento a gente precisou fazer nenhuma configuração no switch para que tudo funcionasse normalmente. Né? E qual que é a mágica aí que explica isso? Na verdade é o seguinte, os switches Unify, como a solução Unify ela é uma solução unificada e a essência de Unify é que ele foi desenvolvido para ser extremamente fácil e intuitivo de ser operado, então ele tem uma característica, os switches Unify, diferente dos outros switches. Qual característica? Via de regra, você não precisa fazer configuração de VLANs para que as VLANs que você cria na sua rede sem fio funcionem automaticamente nos APs conectados no switch. Por quê? Porque por padrão, todas as portas de um switch Unify, elas são o que a gente chama de tronco e permite a passagem de todas as VLANs. Então, todas as portas do switch Unify faz o tag, né, a marcação de todas as VLANs, permite a passagem de todas essas VLANs e usa a VLAN padrão, que é a VLAN 1, como nativa, ou seja, um tag sem marcação. E aí o que isso quer dizer? Se eu tenho nesse AP aqui, eu uso a VLAN 91, que é a VLAN de gerência, para receber um IP, e eu uso as VLANs 92 e 93 para propagar redes sem fio diferentes, uma para uso corporativo e outra para visitantes, ao usar um switch Unify para conectar esse AP, a gente não vai precisar pegar a porta em que esse AP está conectado no switch e alterar a configuração. Se fosse um outro switch de um outro fabricante, ou mesmo o Edge Switch nosso da Ubiquiti, a gente teria que pegar essa interface e permitir a passagem de todas essas VLANs, ou fazer um tronco que automaticamente permite a passagem de todas as VLANs. O diferencial do Switch Unify é que ele automaticamente vai permitir a passagem de todas as VLANs.
Então esse aí é o grande aspecto positivo de você usar switches Unify nos seus projetos de rede sem fio com APs Unify. Mas toda facilidade tem lá a sua desvantagem de outro lado. Qual seria a desvantagem? Como a prioridade do switch Unify é tornar mais transparente a construção da sua rede sem fio, a configuração das portas em termos de APs, se eventualmente você quiser conectar máquinas cabeadas nessas outras portas e você quiser vincular essas máquinas com VLANs específicas, então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira pendurar uma máquina, um PC desktop da rede da empresa, aqui, corporativo, numa porta. Por padrão, computadores, clientes, desktop, laptop, não entendem o encapsulamento 802.1q que é usado para fazer marcação de VLANs. Então eles vão aceitar a configuração de IP daquela VLAN nativa que a gente chama, que é aquela VLAN que não teve marcação, em que a passagem do tráfego não tem marcação. Por exemplo, vamos pegar então aqui um cenário, já pensando em VLANs. Vamos pegar aqui o nosso switch e mostrar para vocês o que eu vou querer fazer. Então, por padrão, todas as portas de um switch Unify são portas do tipo tronco, ou seja, permitem a passagem de todas as VLANs. Tá. No cenário nosso, a gente tem a porta 1 conectada no USG, e a gente precisa que essa interface seja um tronco, porque todas as configurações de subrede e o roteamento inter-VLAN entre as diferentes VLANs é feito lá no USG em Layer 3. Então eu preciso que o switch receba e faça esse uplink com o Firewall, com o USG, permitindo a passagem de todas as VLANs. Bom, qual é a boa notícia aqui? A boa notícia aqui é que como que eu preciso é um tronco com a passagem de todas as VLANs, eu não vou precisar alterar a configuração dessa porta, porque nela já, por ser tronco, já vai existir a passagem de todas as VLANs da minha empresa. Tá? Então ponto vencido, ficou automático. A porta 3, a gente vai imaginar que tem aqui, a gente vai imaginar, está conectado nela um AP Unify. Tá? E mais uma vez, como eu já falei anteriormente, o switch Unify é feito, ele é pensado para casar perfeitamente com redes Wi-Fi usando APs Unify. Então, como as portas já são por padrão tronco, o que vai acontecer se eu criei dois SSIDs, um para VLAN associado com a VLAN da rede corporativa e outro com a de visitantes? Eu automaticamente, por essa porta ser tronco, já estou permitindo que esse AP consiga separar o tráfego de todas essas VLANs, inclusive que ele consiga receber o seu AP pela VLAN de gerência. Eu mostrei lá nos primeiros vídeos de configuração desse tutorial como marcar na opção dos equipamentos Unify que você quer usar uma VLAN específica para gerência. Então a gente já fez essa associação. Tá? A porta 5, então porta 1 e 3, a gente basicamente não vai precisar fazer nada, eu só vou mostrar para vocês que ela é um tronco e permite a passagem de todas as VLANs. A porta 5 está conectada ao Cloud Key. Tá? O Cloud Key no meu cenário, se a gente olhar lá, ó, ele está configurado com o IP da VLAN nativa original, da VLAN default original, 55.2, que foi como a gente começou a fazer a configuração desse laboratório, depois que eu criei a VLAN de gerência e as outras VLANs, e aí depois que eu criei a VLAN 91 de gerência, a gente associou todos os equipamentos Unify com essa VLAN de gerência, menos o Cloud Key, que a gente não alterou, porque alterar o IP da controladora implica em refazer todos os set inform. Enfim, a gente manteve nesse cenário, é interessante para a gente ver que o roteamento inter-VLAN funciona através do SG. Então eu consigo, com a minha controladora em outra rede, alcançar a rede de gerência, mas é bem provável que no seu cenário, na sua empresa, você possa querer colocar o seu Cloud Key num IP também na rede de gerência, junto com os demais dispositivos, não tem nenhum problema em fazer isso. Não é exatamente isso que eu tenho nesse cenário, é até bom para a gente ver as diferenças. Então nesse cenário, o que eu quero? O que eu tenho na interface 5? Como eu só vou conectar a minha controladora aqui, e ela tem um IP na rede da VLAN nativa, o 92.6855 nesse caso, eu não preciso associar, e muita gente pensa que eu preciso colocar na controladora um tronco para permitir a passagem de todas as VLANs, mas não, a controladora é usada só para fins de gerência. Então a controladora ela não propaga os outros SSIDs, quem faz isso é a AP. Tá? Então eu preciso que a controladora esteja numa rede que ela seja alcançável pelos dispositivos Unify. Então eu não preciso que isso seja um tronco. Se eu mantiver essa porta com a configuração padrão, que é um tronco, e não colocar só a VLAN 1 nativa, vai funcionar sem problema nenhum, porque qual que é a lógica do tronco? O tronco permite a passagem tagueada, marcada de todas as VLANs,
e faz a passagem da VLAN nativa sem tag, sem marcação de VLAN. Então, como eu não tenho VLAN marcado e ele está automaticamente associado com a VLAN 1, que é a VLAN nativa no meu cenário, já vai pegar um IP dessa VLAN, porque o CloudKey não deixa de ser um dispositivo que recebe um IP, um cliente nesse sentido. Tá? E aí aqui vem o ponto que requer algum cuidado de configuração, onde normalmente a turma tem mais dúvida. Como por padrão todas as portas são tronco, se eu quiser conectar, por exemplo, na porta 7, um PC da empresa, ou seja, associado com a rede corporativa, na porta 93, sei lá, um laptop de um visitante associado com a minha rede de visitante, e isso eu estou fazendo só em 2 portas aqui, mas você pode fazer em quantas portas você quiser. Por exemplo, você pode falar que essa segunda seção inteira de portas de 13 a 24 vão ser da VLAN 92, que é para máquinas cabeadas da sua empresa. Então, se eu quiser fazer essa marcação, ó, se a gente deixar a configuração padrão aqui, que é o tronco, não vai funcionar nesse caso. Por quê? Porque os clientes não entendem tag, não entendem VLAN. Então, eles vão receber informação daquela VLAN que não tem marcação, daquela VLAN tagged. E isso é o que a gente chama de VLAN nativa dentro de um tronco. E por padrão a VLAN nativa vai ser 1, ou seja, se eu pegar o meu laptop que está agora conectado na porta 11 e conectar na porta 7 ou na porta 9, como por padrão todas as portas são tronco, eu vou receber um IP da rede 192.68.55, que é a rede nativa. Vamos ver isso, ó. Esse é um IP que eu estou, da rede nativa, conectado na porta 11. Só para vocês observarem, eu vou desconectar o meu cabo de rede da porta 11 e vou colocar na porta 7, que é essa daqui. Como por padrão a porta do Unify Switch ela é tronco, ele sempre vai entregar para o cliente que não entende tag, que não entende VLAN, o IP da rede nativa, da rede untagged por padrão, é a rede original LAN que a gente configurou lá no SG. Então eu pego o IP 55. Vou trocar da porta 7 para 9, da 7 para 9, vai acontecer a mesma coisa, eu vou pegar um IP da rede sem marcação de VLANs. Então, qualquer porta que eu conectar o meu computador no Switch Unify, que por padrão é um tronco, eu vou sempre pegar um IP dessa VLAN nativa, porque ela está sem marcação. Tá bom. Agora a gente vai querer então dizer que a porta 7 tem que receber IP da rede 92 e a porta 9 tem que receber um IP da VLAN da rede 93. Como que a gente faz isso no Unify? Então vamos acessar o nosso controller. Então a gente está usando lá o IP 192.168.55.2, eu estou acessando o meu CloudKey. Muito bem. Então eu estou aqui na controladora, o dashboard está me avisando que nem todos os meus APs estão conectados, não tem problema, a gente vai seguir adiante. Eu conectei um só. Então esses são os dispositivos que eu tenho. Eu tenho o SG, eu tenho um AP, tenho um switch. Reparem que os IPs, ó, tanto do switch como do AP, eles estão já na rede de gerência porque a gente já alterou essa configuração em vídeos anteriores. Em vídeos anteriores a gente entrou em cada um dos nossos dispositivos Unify, a gente veio em configuração e aqui em Services a gente associou a VLAN com a VLAN de gerência. Ó, tá? Então a gente já havia feito essa configuração anteriormente. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Se a gente pegar o Switch Unify e a gente clicar nele, a gente já vai ter uma interface visual com todas as portas dele. Inclusive ele já vai usar alguns ícones para marcar para a gente a finalidade dessa porta ou algumas informações importantes. Por exemplo, a setinha para cima indica que essa porta é um uplink. Então a porta 1 ela é o uplink que está conectado no SG, a informação procede e está correta. A interface 3, esse mais quer dizer que ela está usando o PoE. Então na interface 3 eu tenho conectado aqui um AP Unify. E na interface 5 eu tenho conectado um CloudKey. Então os dois estão sendo alimentados por PoE. Tá? E o meu laptop está conectado aqui na interface 11. Uma coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte, observem nesse quadro que aparece em cada porta, que tem aqui embaixo o nome Profile, perfil, e por padrão o perfil é All, tudo. O que isso quer dizer? As configurações de VLAN na porta do Switch Unify a gente faz aqui em Ports, que vem em Ports, a gente pode visualizar todas essas portas, a gente pode mudar o nome delas, né? E a gente pode editar aqui. Então, para eu selecionar uma porta, eu posso tanto clicar nela aqui, porta 5, como eu posso selecionar aqui no desenho do switch,
o efeito vai ser o mesmo, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, a porta 11, que é onde está o meu laptop. A porta 11, eu vou editar para vocês verem o que a gente tem. Ó. Toda porta de um switch Unify é associada com um switch, com um perfil de switch. Então, switch port profile, perfil da porta desse switch. E por padrão, esse perfil é o mesmo para todas as portas, que é all. O que quer dizer all? É um tronco que permite a passagem de todas as VLANs. Tá? A gente tem outras opções que são automaticamente criadas pelo Unify. A gente tem o Disabled, que não permite a passagem de nenhuma VLAN. E para cada rede que a gente cria no Unify, e para cada VLAN que a gente associa com essas redes, ele já cria um perfil de cada rede. Então existe um perfil da rede local, que é a VLAN nativa 1, que a gente não alterou. Existe um perfil da rede de gerência, que é a VLAN 91, um perfil da rede corporativa, que é a VLAN 92, e um perfil da rede de visitantes, que é a VLAN 93. Então como é que o Unify sabe isso e ele criou isso pra gente? Porque lá atrás, em outros vídeos, a gente veio aqui em configurações, em networks, a gente criou as nossas redes locais. A gente criou a rede corporativa, associou com a VLAN 92, a gente criou a rede de gerência, associou com a 91, a gente criou a rede de visitantes, associou com a 93. E isso a gente fez no Unify porque o nosso roteador é um SG. Se a gente não tem um SG como roteador de borda na nossa empresa, essas configurações de VLAN, sub-redes, que a gente chama de roteamento inter-VLAN, vão estar lá no seu roteador de borda. Então vamos imaginar que você tem um outro equipamento da sua rede provendo outras VLANs que não estão aqui no contexto do SG. Né? O Unify só vai adicionar as VLANs que ele conhece, que você criou no contexto de configuração de Unify. Mas nada te impede de adicionar outras VLANs de outros serviços que você esteja provendo aí em outros equipamentos da rede. Então, vamos imaginar que eu queira criar uma nova VLAN. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Networks, Create New Network, que é essa opção, e a gente vai escolher aqui o perfil, ó, o propósito, VLAN only, criar só uma VLAN. Eu vou dar um nome para essa VLAN, eu vou chamar de VLAN 50 teste e vou falar que ela é a VLAN 50. Então eu vou criar a informação de que existe a VLAN 50. Esse procedimento é equivalente a criar uma nova VLAN no meu switch. Lembrando que por padrão o switch já sabe da existência de todas as outras VLANs que eu configurei dentro do SG. Esse é o grande benefício da solução unificada. Mas se o seu roteador de borda não é Unify, você pode criar as VLANs internamente aqui a partir dessa opção. Então você vem em Networks, Create New Network, escolhe o tipo VLAN Only, número da VLAN e cria quantas VLANs você precisar. Vamos deixar essa VLAN 50 de teste aqui. Tá. Agora que a gente criou essa VLAN de teste aqui, se a gente vier no perfil do switch, aqui em portas, ó, apareceu o perfil só com a VLAN 50. O que quer dizer só a VLAN 91, só a VLAN 92, só a VLAN 93, só a VLAN 50? Quer dizer que quando eu seleciono qualquer um desses perfis, eu estou fazendo com que a minha interface se torne uma porta de acesso nessa VLAN. O que isso quer dizer? Ele não vai permitir a passagem de nenhuma VLAN tagueada e vai colocar essa VLAN, a 92, ou a 91, ou a 93, ou a 50, ou qualquer outra que você tenha, untagged. Então, se a gente fizer isso, essa porta vai se tornar uma porta de acesso e ela vai receber um IP dessa VLAN especificamente. Então, reparem que o Unify faz automático isso pra gente, né? Depois a gente só vai ter que selecionar o vínculo com a porta. Ok. E você também pode enxergar essas configurações de perfis. Aqui a gente tem a opção Profiles. E quando a gente entra na opção Profiles, perfis, a gente tem aqui uma aba de Switch Ports. Então são os perfis das portas de switch. Então reparem que a gente tem já por padrão ó, o perfil All, que é usado para trunk, permite a passagem de todas as VLANs. Então eu vou visualizar isso para vocês. Ó, ele tem já por padrão o perfil All. A rede nativa é a VLAN da rede local original do Unify. Então tá aqui a VLAN nativa, ou seja, sem tag. Sempre que eu puser um cabo, então, numa porta que está com esse perfil padrão All, eu vou sempre receber um IP dessa rede nativa aqui, porque o computador cliente não entende tag de VLAN. E ele está fazendo tag de a marcação de todas as outras VLANs. Então, quando a gente conectar um switch Unify numa outra porta tronco de um outro switch ou de um roteador, esse outro equipamento que provavelmente vai ser capaz de entender tags, ele vai estar configurado com encapsulamento 802.1q, ele vai poder entender e separar, logicamente, essas VLANs. Tá?
e ele cria então o que seria o perfil para a configuração de uma porta de acesso para cada VLAN. Então se a gente vier aqui, por exemplo, na de visitantes, eu vou visualizar, olha o que ele faz. Ele coloca a própria rede como rede nativa, ou seja, ela é untagged e não faz o tagueamento de nenhuma outra VLAN. Isso é traduzido como equivalente a dizer porta de acesso. Então as portas que eu escolher o perfil rede de visitantes, elas vão se tornar porta de acesso membro da VLAN de visitantes, que é a VLAN 93. Ok? Então é um pouco diferente, mas o resultado do ponto de vista de configuração é muito mais simples. Eu me arrisco aí a dizer que se você não conhece nada de VLAN e for estudar pela primeira vez VLAN no Switch Unify, provavelmente vai ser mais fácil de você aprender no Switch Unify do que num Switch tradicional. Agora, para quem já vem lá da escola antiga e aprendeu da forma tradicional, tem uma curvazinha de aprendizado, mas tranquilo também. Né? Então vamos fazer aqui as configurações para ver. Então olha lá o nosso cenário, só para recapitular o que a gente quer fazer. Ó. Então a gente já viu que sempre que uma porta é tronco eu não preciso alterar, e sempre que eu quiser colocar uma porta como acesso numa VLAN específica, para ela receber IP dessa VLAN específica, a gente tem que selecionar essa porta e escolher o perfil adequado. Então nesse exemplo, eu vou querer pegar, por exemplo, a porta 7 e 8 e colocar a 7 na VLAN 92 e a 8 e a 9, desculpa, a porta 7 e 9, então eu vou querer colocar a porta 7 na VLAN 92 e a porta 9 na VLAN 93. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu vou voltar para o switch. Então aqui todas as nossas portas. Meu laptop está conectado na porta 11, perfil All, por padrão. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a interface, a porta 7, e vou alterar o perfil padrão dela, que é All, ou seja, leia-se aqui tronco, e vou mudar esse tronco, falando a linguagem mais tradicional, para a porta de acesso na VLAN 92, que é da rede corporativa. Então, na linguagem do Unify, eu vou pegar o perfil All, que seria o tronco, e vou mudar para o perfil rede corporativa VLAN 92, que seria porta de acesso na VLAN 92. E vou aplicar isso. Feito isso, pronto, a porta 7 já está vinculada à VLAN 92. Tá? E já vou fazer também a configuração da porta 9, vinculada à VLAN 93, que é visitantes. Então, eu vou pegar aqui ó, o Switch Port Profile, que é All, tronco, eu vou mudar para 93, visitantes. Vou aplicar. Muito bem, então nesse ponto, a gente já tem aí o Switch Unify com a porta 7 vinculada, olha lá o profile, à rede corporativa, e a porta 9 vinculada ao profile rede de visitantes. Então, leia-se, profile da porta 9, porta de acesso na VLAN 93, profile aqui da porta 7, é uma porta de acesso na rede corporativa na VLAN 92. A porta 5, que é onde está o meu Cloud Key, vou tirar as outras duas. A porta 5 aqui, ó, que é onde está o meu Cloud Key, ela também está com o perfil All. Se eu quisesse colocar ela só na minha VLAN nativa, a gente seleciona a rede local. Tá? Aí ele não vai taguear nenhuma das outras VLANs, essa porta vai deixar de ser um tronco e vai estar vinculada a essa VLAN, que é a VLAN do IP do meu Cloud Key. Nesse caso, desse cenário, eu não vou alterar para não quebrar aqui a conexão com o meu Cloud Key, que é onde eu estou fazendo a gerência, mas seria só selecionar rede local, que eu vincularia essa porta só com a VLAN 1, sem o tronco. E lembrando que aqui nesses casos a gente sempre vai pegar enquanto cliente IP da rede nativa, no caso seria 1. Tá? Então só para mostrar. Então o que a gente fez foi alterar a porta 7 e foi alterar a porta 9. Tá bom, como é que a gente vai testar isso agora? Simples. Eu vou pegar aqui então a minha máquina ó, que está conectada na porta 11, aquele padrão tronco, e vou conectar na porta 7. Vamos ver o que vai acontecer agora. A gente vinculou a porta 7 com a VLAN da rede corporativa, que é um IP na rede 92. Então vamos esperar um pouquinho. Olha lá, já recebi um IP na rede 92. Então a porta agora é uma porta de acesso e eu estou navegando normalmente. Tá? Está navegando normalmente. Vou continuar aqui os testes. Então agora eu vou tirar da porta 7 e vou colocar na porta 9, que a gente configurou como uma porta de visitantes, que estava vinculada como acesso na VLAN 93. Eu tenho que pegar um IP na VLAN 93. Vamos ver se é isso que vai acontecer.
Ok, IP na rede 93. Agora eu vou tirar o cabo da porta 9 e vou voltar na porta 11, que a gente não fez alteração nenhuma. Se a gente não fez alteração nenhuma, isso quer dizer que a porta 11 é um tronco e ela está tagueando todas as outras VLANs e não está tagueando aquela rede original, a LAN 55, é de onde eu tenho que receber um IP para ter inclusive acesso ao meu Cloud Key. Pronto, olha lá, muito bem. Estou na mesma rede, aliás, meu Cloud Key, o acesso eu tenho através de roteamento intervelando o meu USG. Então é muito simples, né? Na verdade parece mais difícil, mas não é, ele é diferente. Depois que você se acostuma a trabalhar assim, você realmente entende que a interface do Unify ela é mais intuitiva. Agora vamos criar um cenário diferente aqui. Tá bom, Samuel, eu entendi essa parte de como eu crio trunk, é muito fácil criar trunk no Unify, aliás, por padrão já é, então sempre que eu precisar um trunk eu preciso do perfil all. Tá bom, já entendi. Também já entendi que é muito fácil criar portas de acesso, tudo que eu preciso fazer é selecionar a rede da VLAN para tornar a porta em porta de acesso, aí ela vai estar passando essa VLAN tagged e não vou permitir a passagem de nenhuma outra. Ótimo, realmente muito fácil, entendi. Agora vamos imaginar um cenário. A gente criou aquela VLAN 50 lá atrás, ó, que eu queira na mesma porta passar a VLAN 50 tagueada e eu queira passar uma outra VLAN não tagueada, por exemplo, a VLAN 91 de gerência. Estou criando um cenário hipotético. Você pode fazer a combinação que você quiser. Você pode permitir ou não a passagem de quantas VLANs você quiser num tronco e todo tronco pode ter uma única VLAN ativa sem tag. Então, nesse cenário hipotético, eu quero passar tagueado a VLAN 50 e passar no mesmo link, né, untagged, sem tag, sem marcação, a VLAN 91. Bom, eu não tenho isso por padrão no Unify. O Unify só tem o tronco, ou desliga tudo, ou eu escolho uma única VLAN para criar uma porta de acesso. Como que eu poderia fazer a passagem de duas VLANs? A gente faz isso através do controle de perfis de switch. Então a gente vai entrar em Settings, a gente vai entrar aqui em Profiles, perfis, Switch Ports. Esses, então, automaticamente, ele já cria para nós todos os perfis do padrão tronco e um acesso para cada VLAN que a gente tenha. A gente cria um novo perfil, dá o nome que a gente quer. Então, eu vou chamar de perfil 92-50, porque eu vou permitir essas duas VLANs. Tá? 91, aliás, que eu queria, né? Gerência, 91-50. Aí a gente vai dizer o seguinte, ó, qual a VLAN nativa, qual a rede nativa? O que isso quer dizer? Dentro desse tronco que eu vou permitir a passagem de N VLANs, 2, 3, 10, não interessa a quantidade, uma delas pode ser nativa, ou seja, untagged. Nesse caso eu quero a gerência, então eu vou falar a gerência vai ser untagged, ou seja, se eu conectar uma máquina que não suporta encapsulamento 802.1q, que não suporta conversar cabeçalhos de VLANs, ela vai receber um IP dessa rede de gerência. E aí eu posso escolher quais redes de todas as que eu tenho aqui, quais VLANs eu quero taguear, permitir a marcação. Então eu posso dizer, eu vou marcar 50. Se eu quisesse marcar também a 92, eu posso selecionar, eu vou marcar a 92. Tá? Então eu crio um perfil para cada tipo de associação de VLANs que a gente quer. Então eu vou salvar, agora eu tenho esse novo perfil, ó, 9150, que tem como VLAN nativa a rede de gerência e que permite a passagem também da outra VLAN. Então se a gente vier agora no switch e pegar uma porta qualquer, ó, porta 13 por exemplo, a gente vai ter a opção de alterar o perfil all, que é o padrão, tronco, para aquele novo perfil custom personalizado que a gente criou. Então ele separa os perfis em 3 seções. Padrão, que é o que ele já tem, que é o tronco, ou desativado. Networks, redes, que é uma VLAN, porta de acesso para cada rede que você já criou previamente dentro das suas configurações de Unify. E custom, personalizado, para você criar composições específicas que você queira para passar 3, 4, 5, enfim. Quantas VLANs você precisar passar. Ok, pessoal? Então essa é a dinâmica para operar VLANs no Switch Unify. É diferente do tradicional.
mas no final das contas é mais fácil, até porque via de regra o Switch Unify ele é feito para ser o mais automático possível para trabalhar casado com os APs Unify. Então, como todas as portas são tronco por padrão, isso facilita a instalação de APs na sua rede, porque você não tem que conectar o AP numa porta e depois configurar essa porta para permitir a passagem das VLANs dos SSIDs, tá? Mas se você precisar conectar máquinas nessas portas e tiver VLANs no seu cenário, provavelmente você vai ter que fazer essa associação manual, que é muito fácil, né? Basicamente é trocar o perfil e selecionar a porta, a VLAN, para vincular como porta de acesso no seu equipamento, ok? Então o vídeo era esse, até uma próxima, um abraço.